Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Em primeiro lugar, senhor presidente, confirmar a audiência pública amanhã. Nós vamos debater sobre o projeto de nossa autoria que propõe prioridade na contratação de mão de obra na construção civil para os maranhenses. Nós estamos propondo uma cota de 70% das vagas para os maranhenses. E chamamos a Secretaria do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho do Governo Federal, para que a gente possa fazer uma discussão com a categoria e sobre as possibilidades, inclusive, de melhoramento nessa proposição que nós fizemos. A audiência amanhã, a partir das 15 horas, aqui mesmo no plenarinho da Assembleia, e todos estão convidados. Em segundo lugar, nós fomos alcançados por essa notícia, porque diz que nada é tão ruim que não possa ser pior. A gente estava aqui reclamando do fechamento da agência do Banco do Brasil no Anjo da Guarda. Alguns colegas reclamando do fechamento de agências do Banco do Brasil por causa de assalto em algumas agências aqui dos municípios do interior do Maranhão. E agora chega a notícia de que o Banco do Brasil vai encerrar as atividades de quase 800 agências em todo o país. 781 agências. Sendo que dessas, 402 agências serão fechadas, totalmente fechadas e lacradas, encerradas completamente. E 379 vão ser transformadas em postos de atendimento. Aqui no Maranhão, serão várias agências: Amarante do Maranhão, Itinga do Maranhão, Lima Campos, Matões, Olho d'Água das Cunhães, Parnarama e 2 agências em São Luís. Na lista já divulgada são 8 agências que serão fechadas, sem falar do Anjo da Guarda. Portanto, são 9 agências, contando com o Anjo da Guarda. Aqui em São Luís, fala-se no encerramento da agência na Alemanha, no bairro da Alemanha, e também no bairro do Anil. São as 2 agências referidas. Portanto, é uma situação delicada, que eu considero essa situação do Banco do Brasil, e que nós não podemos ficar alheios a essa problemática. Porque, afinal de contas, o Banco do Brasil é a maior instituição de serviços financeiros que atua no país e aqui no estado do Maranhão. E nós temos a conta do governo no Banco do Brasil, a conta da Assembleia Legislativa também é no Banco do Brasil, a conta da Prefeitura de São Luís é no Banco do Brasil. Grande parte dos recursos públicos do estado transitam pelo Banco do Brasil. Portanto, nós temos autoridade para chamar o Banco do Brasil e fazer uma discussão séria sobre essa situação. Porque eles estão querendo reduzir o quadro de funcionários, quando na verdade a gente gostaria que ampliasse. Eu estive no Coroadinho recentemente e o povo do Coroadinho deseja a ampliação dos serviços para que tenha uma agência do Banco do Brasil no Coroadinho. Quantos municípios maranhenses não desejam ter uma agência do Banco do Brasil? E o Banco do Brasil, ao invés de ampliar, está falando em reduzir a sua rede de atendimento. E por que isso? Isso tem a ver com o momento político do Brasil. É o chamado Ponte para o Futuro. É esse projeto que está sendo implantado no Brasil. É um resgate do pensamento neoliberal, da redução do Estado mínimo. É esta a visão que está sendo implantada no Brasil a partir desse momento. Está aí a PEC 55, que era a PEC 241, que está decidindo implantar no Brasil um congelamento de gastos por 20 anos. Você tem a reforma da Previdência, que vem logo em seguida, e o Banco do Brasil, antes de qualquer coisa, já está adotando medidas que, ao invés de expandir os serviços, retroage e prejudica brutalmente a população e prejudica a categoria, porque diversos trabalhadores agora vão sofrer uma pressão imensa, como eu vi no tempo do Fernando Henrique Cardoso, que eu era presidente do Sindicato dos Bancários,
A pressão é imensa. Não tem negócio de demissão voluntária. É pressão para que os trabalhadores desistam das suas carreiras e possam buscar outros caminhos, o que a gente sabe que não é fácil, que é muito difícil. Portanto, senhor presidente, eu queria apresentar aqui, porque já foi trazido aqui por outros colegas, o deputado Max Barros, inclusive trouxe, eu quero reapresentar, deputado Max, o pedido da audiência pública, para que a gente traga para esta casa o superintendente do Banco do Brasil, para que explique para nós o que está acontecendo no Banco do Brasil e por que essas agências serão fechadas, por que a gente não pode expandir ao invés de encolher, qual é o prejuízo que o Maranhão está dando para o Banco do Brasil a nível nacional. Nós temos muitas questões a serem esclarecidas. E quais são os prejuízos que essas agências estão causando? Porque eu não entendo, o Banco do Brasil não está tendo prejuízo, está tendo lucro de bilhões de reais, está na terceira colocação em termos de lucratividade no país. Portanto, não tem sentido, não há explicação para que o banco adote essas medidas. E o governo federal vai ter que fazer um exame de consciência, porque essas medidas não ajudam o país a sair da crise. Pelo contrário, fazem aprofundar a crise. Nesse sentido, senhor presidente, eu quero aqui reforçar esse pedido, reapresentar o pedido, porque a audiência era semana passada, não sei por que não aconteceu. Eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade da presença do superintendente do Banco do Brasil para fazer um debate franco, claro, sobre a situação que vive o Banco do Brasil e que afeta a toda a população no estado do Maranhão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.